Olá pessoal, bem-vindos a mais um almoço com a sua gastro e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre SIBO, IMO, mas eu não vou fazer uma live igual às outras. Hoje eu quero trazer para você que acabou de ter esse diagnóstico ou que já teve esse diagnóstico no passado, que você faça uma reflexão junto comigo. Será que você está tratando o seu SIBO, o seu IMO, a sua disbiose? Ou você está somente tratando os seus sintomas? Porque quando a gente pensa em disbiose, muitas vezes as pessoas se acostumam a aliviar sintomas ou usar um antibiótico como se o antibiótico fosse resolver todas as questões relacionadas a esse processo da disbiose. E poucas pessoas dispostas a de fato resolver este problema, a de fato tratar este problema. Poucos profissionais de saúde e poucas pessoas dispostas a ter esse olhar para dentro de identificar aonde eu estou errando. Porque isso é o que eu mais vejo no meu consultório. Isso porque o meu consultório é geralmente a curva do rio. Daquele paciente que já passou em diversos profissionais, não teve seus sintomas resolvidos, não teve o seu SIBO tratado e por isso ele resolve vir passar numa consulta comigo. Eu vejo muitos casos de pessoas com sintomas há anos que às vezes já tiveram um diagnóstico de SIBO, mas que foram mal conduzidos no processo de tratamento. Ou pessoas que estão há anos tratando como síndrome do intestino irritável condições que não são síndrome do intestino irritável. E eu fico muito chateada por isso, porque eu sou uma pessoa que fiz toda a minha trajetória acadêmica tradicional para aprender a diagnosticar e tratar doenças gastrointestinais e durante muitos anos na minha própria trajetória eu negligenciei os meus sintomas, eu negligenciei as causas do meu problema, eu aceitei ser tratada somente com alívio de sintomas, sem buscar as causas do problema. E isso é um erro, porque se você está somente aliviando os sintomas, o seu resultado não será efetivo e você nunca vai poder se livrar deste medicamento que está controlando seu sintoma. E isso, na sua vida, tem um impacto muito grande, pois são anos da sua vida, muitas vezes perdidos, com sintomas que não tiveram um controle adequado, com deficiências nutricionais que não foram abordadas ou diagnosticadas, com erros e erros um atrás do outro, até que a coisa se torne insuportável e você resolva buscar ajuda. Então, a live de hoje é para você que se interessa por esse tema, que já teve esse diagnóstico ou que está em tratamento, mas não teve seu problema solucionado ainda. Primeiro eu vou explicar brevemente o que é o SIBO, o que é o IMO, porque tem gente aqui que ainda não sabe. O SIBO é o supercrescimento bacteriano de intestino delgado. É quando há um excesso de bactérias no seu intestino em um local que não deveria ser habitado por esse excesso de bactérias. Essas bactérias em desequilíbrio, elas não só atrapalham a sua absorção de nutrientes, como elas desregulam o seu sistema imunológico e são porta aberta para várias outras doenças, entre elas a própria síndrome do intestino irritável, doenças autoimunes, alergias e intolerâncias alimentares, desequilíbrios dos seus mastócitos, levando muitas vezes a uma ativação mastocitária que vai te dar sintomas que parecem alérgicos, mas que não são alérgicos. Esse excesso de bactérias aonde não deve vai te levar a consequências como, por exemplo, uma dificuldade de ganhar massa muscular,
uma deficiência na sua massa óssea, uma dificuldade de concentração e atenção impactando na função do seu sistema nervoso central. Então o SIBO, ele é uma doença que começa no seu intestino, mas ele não é uma doença só do seu intestino. Ele vai afetar a sua saúde como um todo e você precisa saber disso. Porque eu vejo pessoas que recebem um diagnóstico de SIBO e acham que foi igual pegar uma infecção de garganta. Ai, nossa, peguei um SIBO, agora vou ter que tomar um antibiótico e minha vida vai voltar a ser como era antes. E não é assim. Simplesmente não é. Se eu não abordar todos esses desequilíbrios relacionados a esse excesso de bactérias aonde não devem, eu não vou conseguir resolver o seu problema. E mais ainda, você não terá nem os seus sintomas controlados, tá? Então o SIBO é o supercrescimento de bactérias no intestino delgado e o IMO é o supercrescimento de arqueias no seu intestino. Não importa se é intestino delgado ou se é intestino grosso. O IMO é o supercrescimento das arqueias, que são micro-organismos metanogênicos. E esses micro-organismos produzem o metano. E o metano é um gás que tem uma função de gasotransmissor. Ele vai afetar o seu sistema nervoso intestinal e vai não só atrapalhar a motilidade do seu intestino, criando um ambiente favorável para a proliferação, inclusive de bactérias ruins, como é o caso do SIBO. Por isso que 2/3 dos pacientes vão ter SIBO e IMO, um predispõe ao outro. Além disso, o metano ele atrapalha, além da motilidade do seu intestino, ele atrapalha o seu sistema nervoso autonômico e ele impacta na forma como o seu corpo vai manejar o seu metabolismo. Então, esse tipo de desbiose está altamente relacionada a desequilíbrios metabólicos, entre eles diabetes, obesidade, deficiências nutricionais, porque infelizmente hoje nós vemos pessoas obesas, mas com deficiências nutricionais, é um obeso desnutrido. Porque muitas vezes esses pacientes também terão a sua absorção de nutrientes afetada. Ah, mas é só a pessoa que está acima do peso ou que tem diabetes que tem metano? Não! É só uma associação mais frequente. Mas eu canso, inclusive estou fazendo exame no meu consultório e vendo várias pacientes super magrinhas que têm um excesso de metanogênicos intestinais, tá? Mas são coisas que vão ser afetadas pela desbiose e pelo desequilíbrio do seu microambiente intestinal. Então é muito importante a gente entender que esses dois tipos de desbiose não são um azar. Não é porque você teve contato com alguém e pegou essa bactéria ou essas arqueias. Vocês percebem a diferença do que é uma infecção e do que é um desequilíbrio da sua microbiota? Porque a infecção, ela tem muito mais a ver com o que você pegou, se foi um vírus, por exemplo, o Covid. E o desequilíbrio tem muito mais a ver com quem você é. Quais são os seus hábitos? Como foi a sua vida? Qual é a sua história? Por que que isso aconteceu com você? E é isso que você tem que se perguntar. Então, frente a um diagnóstico desse, a gente precisa olhar para trás. Porque o SIBO ou o IMO não são o seu diagnóstico final. Eles foram precedidos por alguma coisa na sua história que predispôs a esse desequilíbrio. E achar que simplesmente tomar um antibiótico, igual a gente faz quando tem uma infecção de garganta, quando pega uma infecção urinária, vai resolver, é o maior erro da maior parte, inclusive dos gastroenterologistas. E eu não estou falando que o antibiótico não é importante. Eu sou a favor do uso de antibiótico. Eu trato os meus pacientes quando necessário com antibiótico. E, inclusive, eu usei antibiótico para SIBO 3 vezes na minha vida. Mas é muito importante que você entenda que o antibiótico ele é um dos pilares do seu tratamento.
E a maioria das pessoas está simplesmente tentando resolver o seu sintoma. Então, beleza, eu tenho um sintoma, fiz um diagnóstico de SIBO, vou usar antibiótico, vou ter um controle sintomático, porque eu vou diminuir aquela carga de bactérias. E pode apostar que daqui a 2 ou 3 meses você vai estar de novo com esses sintomas. Então, eu preciso tratar, mas eu preciso entender qual é a base. Por que que essa doença acometeu com você, em você? Por que que você pegou isso? E eu nem sei se a gente pode falar pegou, porque você desenvolveu isso, porque não é uma coisa que você pegou, né? É isso que é o mais importante. Quando a gente pensa em tratar disbiose, a gente tem que entender que antibiótico, probiótico, pílula mágica não existe. E esses dias eu estava falando no meu Instagram sobre estratégias de modulação intestinal e eu recebi críticas de outros gastroenterologistas falando que os estudos dos probióticos ainda não mostram resultados relevantes. E o que eu pensei, falei, meu Deus, essa pessoa não tem noção do que é disbiose. A partir do momento que você entende que a disbiose é um desequilíbrio do meio, você entende que não adianta jogar mais bactéria lá para dentro, mesmo que sejam bactérias boas. E bactérias essas que vão ter benefício na regulação de barreira intestinal, na imunidade do seu intestino. Mas não é sobre repovoar o seu intestino, é sobre corrigir o desequilíbrio do microambiente intestinal que aconteceu aí. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Por quê? Eu não quero que os meus pacientes tenham seus sintomas aliviados sem ter a causa do problema resolvida. Hoje eu atendi uma menina que ainda é uma criança, e vocês sabem que eu nem atendo criança, mas eu atendi porque ela é parente de um paciente meu. Uma menina super jovem, ela ainda não tem diagnóstico, mas ela já foi taxada e estigmatizada como síndrome do intestino irritável porque ela tem um ambiente emocional por trás do desenvolvimento do problema de saúde dela. Mas essa menina, como o Rafael falou, claramente ela tem evidências de inflamação. Ela tem uma calprotectina alta, apesar da colonoscopia normal. Não foi investigado alergias alimentares, que são super comuns, não só na infância, mas também no adulto. Não foi feito o mínimo para corrigir esse desequilíbrio intestinal e essa criança recebeu uma receita de diazepam. Eu quase chorei na consulta junto com a mãe dela. Porque ela foi encaminhada para o psiquiatra depois de fazer diversos exames e ninguém lembra do que não é visto no exame de imagem. Ninguém lembra. Endoscopia e colonoscopia normal é igual a intestino irritável. Mas não é. Essa menina tinha uma calprotectina altíssima. É muito provável que ela tenha de base uma alergia alimentar, sim. É muito provável que ela tenha, sim, uma disbiose. Eu já fiz exames e ela tem um aumento de permeabilidade intestinal. Então, a live de hoje é para conscientizar você que se você tem um quadro de disbiose, medidas simples podem te ajudar a aliviar sintomas, mas se a gente não identificar a causa desse problema, a gente não vai conseguir resolver. E entender a causa desse problema é entender o que na sua história de vida te levou ao adoecimento. Porque cada pessoa tem uma história. E hoje eu estava inclusive conversando com uma médica amiga que, infelizmente, as pessoas hoje, por mais orientadas que elas sejam, e inclusive pacientes que nós atendemos de níveis sociais altos, pessoas que têm acesso a bons profissionais, mas as pessoas se deixam enganar por promessas na internet de protocolos que não são individualizados. Protocolo de tratamento da disbiose, protocolo de tratamento do intestino irritável, protocolo para tratamento do SIBO. E as pessoas esquecem da individualidade de cada pessoa, de entender o porquê aquela pessoa chegou neste ponto de adoecimento.
E isso é muito importante da gente olhar. Por quê? O SIBO, ele é uma consequência. E se você sair da live de hoje com esta mensagem, eu já fico muito feliz. O SIBO é uma consequência de algum fator que gerou a essa disposição. E o meu papel como médica é te ajudar a identificar o que é que fez com que você adoecesse, tá? Entendendo que o SIBO é uma consequência, a pergunta que a gente tem que se fazer é de onde ele veio, quais foram as causas desse problema. E se você é meu aluno do programa Intestino Inabalável, você já tem muito conteúdo sobre as causas do SIBO ou do IMO. Mas eu queria trazer para vocês as 3 principais que eu acho que a gente precisa levar em consideração. A primeira são problemas de digestão, e esse problema pode ser seu ou pode ser secundário aos remédios que te passaram ou que você usou por conta própria. Ele pode ser secundário a uma alteração de motilidade do seu trato gastrointestinal, e isso é muito frequente em pessoas que têm tanto SIBO quanto IMO. Eu preciso regular a motilidade do seu intestino. E ele pode ser secundário a uma disfunção do seu sistema imunológico. E muita gente fala, imunidade ou você tem ou você não tem, e não é uma equação perfeita. Nós, como médicos, estamos vendo cada vez mais pessoas normais, como eu e você, desenvolvendo condições que antes só aconteciam em pessoas imunossuprimidas. Por exemplo, a pessoa que tem HIV, ou a pessoa que tem uma doença hematológica, ou a pessoa que toma um medicamento imunossupressor. Existem condições que a gente só via nesse tipo de paciente no passado, mas que hoje nós estamos vendo em pessoas normais. Pessoas essas que estão expostas a um estilo de vida muito desregulado, a um estresse descompensado. E o cortisol, que é o hormônio de resposta ao estresse, ele, para te proteger, ele diminui a sua imunidade. Mas o problema não é o cortisol, gente. O cortisol é necessário. É preciso que o nosso corpo seja capaz de produzir cortisol. Agora, a questão é essa desregulação total do ciclo de produção de cortisol no seu corpo. Então, o estresse, ele pode, inclusive, ser um gatilho para esse tipo de desbiose, mas ele não será o único. E é por isso que eu tenho até ranço, às vezes, de paciente que chega aqui. Mas eu tô muito estressado, deve ser intestino irritável. Pode ser intestino irritável, mas todas as doenças do trato gastrointestinal, até o SIBO, pioram em situações de estresse. E eu, trabalhando com isso há mais de 10 anos, eu tive oportunidade de acompanhar pacientes num período muito longo de tempo. E eu vejo claramente que aquele paciente que não tem um manejo adequado do seu estilo de vida, do estresse, da alimentação, é um paciente que vai pior. E eu, como médica, preciso de estratégias para ajudar essa pessoa. Porque eu entendo que isso também é meu papel. Também é meu papel ajudar cada paciente que está na minha frente a entender o processo de adoecimento e como nós podemos minimizar o impacto do estresse na vida do meu paciente. Porque o estresse muitas vezes não está sob o controle dele. Eu gostaria de ter controle sobre tudo que me gera estresse, mas infelizmente não é possível nos dias de hoje, talvez antigamente, que a gente tinha um pouco de isolamento. Isolamento do excesso de notícias ruins, isolamento do celular que nos persegue aonde nós estamos, isolamento do trabalho, então a pessoa ia trabalhar, acabava o trabalho, tchau, benção, amanhã estou aqui de volta. Hoje em dia não. A gente vive um mundo conectado 100% do tempo. E isso impacta na sua vida. Isso impacta na sua digestão. Isso impacta na sua imunidade. Isso impacta de diversas formas. E eu não vou mandar você largar tudo e ir morar na roça. Não vou. Como eu não fiz ainda, gostaria. Na roça não, mas numa cidade do interior sim.
Mas não é possível. Então, o que eu posso fazer para lidar melhor com o estresse ao qual sou exposta hoje? Esse é o pensamento que você tem que ter. Então, entender que eu preciso olhar para a sua digestão, que eu preciso olhar para o seu complexo motor migratório. O complexo motor migratório é um movimento que acontece no seu intestino entre as refeições. Ele é diferente do movimento da digestão. Então, quando você come, você vai ter os movimentos peristálticos fazendo o processo de digestão e de mistura do alimento para que você exponha ele à superfície de absorção no seu intestino. Então, quanto mais você mistura, mais você consegue absorver esses nutrientes. O movimento do complexo motor migratório, ele é como a correnteza de um rio. Ele é um movimento que vai empurrando aqueles para não ficar aquela água parada, entendeu? Um rio, ele tem essa correnteza. E o complexo motor migratório é esse movimento que entre uma refeição e outra, ele está fazendo a limpeza do excesso de bactérias, do resto de alimentos e do que mais estiver ali parado no seu intestino. O intestino delgado não foi feito para ficar parado, ele está em constante movimento. E é isso em uma das coisas que o protege do excesso de bactérias. Agora, se essa motilidade está prejudicada e eu tenho comida parada ali e bactéria parada ali, eu vou ter super crescimento de micro-organismos, bactérias, fungos, arqueias. O que é que está parado ali para crescer? Se resta muito alimento para essas bactérias, mas ainda elas serão alimentadas. Então, o estilo de vida moderno, que é, infelizmente, as pessoas comem a toda hora, ficam o dia inteiro beliscando uma besteirinha, comem alimentos que não são saudáveis para sua microbiota protetora e ainda não respeitam o movimento do complexo motor migratório, que é esse movimento de limpeza. E é por isso que, se você tem SIBO, você vai se beneficiar, talvez, de espaçar um pouco mais as refeições e não ficar toda hora mastigando. E isso serve para a pessoa que fica comendo balinha, mastigando chiclete, porque você está enganando o seu cérebro. Mas o seu cérebro também vai impactar nos movimentos do seu intestino. Você também está enganando o seu intestino, tá? Então, melhorar a digestão, porque se sobrar muito alimento, essas bactérias vão voltar a proliferar. Melhorar a motilidade e cuidar da sua imunidade. E cuidar da imunidade não é tomar soro colorido. Cuidar da imunidade não é... Enfim, cuidar da imunidade é cuidar de você. É identificar, sim, se você tem deficiências nutricionais. Porque se você tem uma deficiência nutricional, você não vai conseguir elaborar esse processo imunológico, ainda que você não tenha uma doença da imunidade. Mas eu preciso que você tenha uma recuperação do seu estado nutricional. E essa recuperação do estado nutricional não é só recuperar peso. Infelizmente, a cultura do brasileiro ainda é: encheu a barriga, tá alimentado. Eu vejo meu filho, ele vem da escola, agora não vem mais porque ele já tá grandinho, mas quando ele entrou na escola, eu recebia sempre da professora: comeu tudo, comeu parcial, não comeu. E aí chegava lá, criança comeu tudo, eu perguntava pra criança o que tinha comido. Ah, comi todos os dias, arroz, feijão e ovo. Aí eu: Lucas, por que você não come a salada? Por que você não come a frutinha de sobremesa? Por que você não come as outras proteínas? Aí ele falava: ah, porque lá na escola não precisa. Olha como isso é embutido nos nossos filhos quando a gente não tá olhando. E aí eu fui conversar com a professora na melhor das intenções. Olha, ele me falou que ele comeu só o arroz, o feijão e o ovo. Aí a professora: não, mas ele comeu tudo, ele encheu a barriguinha. Aí eu falei: tá bom, mas você concorda que tem um monte de nutrientes que ele não está ingerindo no horário que ele está na escola? E que para a idade dele isso impacta? E daí não adianta eu ficar enchendo meu filho de vitaminas se ele não come. E as pessoas acham que comeu, encheu a barriga, tá suficiente. Aí ela fica obesa
e desnutrida, com deficiências nutricionais. Quantas pessoas, adultos que a gente conhece, que comem pensando só em macronutrientes, principalmente a galera que quer ganhar massa muscular. Ah, eu comi proteína e carboidrato, tá bom? Ou a pessoa que tá usando aquele remedinho para emagrecer, que male come a proteína, se deixar come só o carboidrato. Gente, isso tem um impacto, porque o que você come tem que sobrar para alimentar bactérias boas no seu intestino. E se você não está alimentando bactérias boas, o que vai predominar no seu intestino são bactérias ruins. E quando a gente fala de SIBO e IMO, a gente não está falando só de um excesso de bactérias ou de arqueias. A gente está falando de um excesso de bactérias ruins, causadas por um microambiente desregulado. Um microambiente desregulado porque a sua digestão é ruim, porque a sua motilidade é ruim, porque a sua imunidade é ruim e porque você não come o que precisa, você come o que você gosta. E nós adultos temos que entender que as nossas escolhas alimentares, elas têm que estar alinhadas com o que a gente deseja para a nossa saúde. Porque não há nenhum remédio que vai substituir o seu estilo de vida. Então, olhar para o seu sono, olhar para a sua digestão, olhar para as suas escolhas alimentares. Eu não estou aqui falando nem do que você pode ou não pode comer. Porque eu vejo pacientes, assim, desesperados porque aprenderam na internet que os FODMAPs são ruins para quem tem SIBO. E eu concordo, a dieta pobre em FODMAPs, ela faz parte do tratamento do SIBO. E ela é uma parte importante do tratamento. Mas a dieta pobre em FODMAPs, ela tem data para começar e data para terminar. E ela deve ser feita com a sua nutricionista. Porque sozinho é muito difícil. E sozinho a gente acaba tirando tudo que é verdura, tudo que é legume, tudo que é fibra, tudo que é salada, porque é mais fácil. Eu vi lá que eu posso comer frango, arroz, batatinha e chuchu. Beleza, eu vou comer só isso. Como se isso fosse a solução do seu problema. Ou a gente vê pessoas fazendo curso na internet para aprender a fazer uma dieta carnívora, por exemplo, como tratamento do SIBO, pensando, vou eliminar todas as fibras, essas bactérias vão morrer de fome. Mas não só você pode ter um controle de sintomas, mas você está tornando o microambiente do seu intestino muito provavelmente menos favorável ainda. E se você precisa fazer uma dieta tão restrita, você vai precisar de suplementação, tá? Não é só tirar um monte de coisa da sua dieta. É importante esse planejamento terapêutico. É importante você entender que esse desequilíbrio, ele provavelmente não começou do dia para a noite, não vai ser do dia para a noite que ele vai embora. E que o nosso tratamento, ele vai envolver sim um ciclo de antibiótico, ele vai envolver estratégias alimentares, ele vai envolver suplementação de vitaminas e de fitoterápicos, ele vai envolver mudança de estilo de vida, ele vai envolver muitas vezes estratégias para quebra de biofilme. E você já ouviu falar em biofilme? O biofilme é uma forma que as bactérias, fungos, arqueias, micro-organismos aí do seu intestino, mas não só do seu intestino, né, de onde quer que eles estejam, desenvolveram para se tornar mais resistentes ao tratamento, por exemplo, com antibióticos. O biofilme é uma forma desses micro-organismos se juntarem, a gangue toda, e se protegerem um ao outro. E eles se comunicam através de moléculas de comunicação e de produtos que eles produzem que mandam sinais para os outros que estão ali naquele ambiente, que a gente chama esses sinais de quorum sensum. O quorum sensum é esse rádio peão que rola lá entre as bactérias do seu intestino. E elas criam um ambiente favorável para aquele tipo de bactérias que tem ali. As bactérias boas também formam biofilme, assim como as bactérias ruins. Mas quem é você? O que é que está predominando no seu intestino? O lado bom ou o lado ruim? E uma vez que você tem esses micro-organismos ruins se ajudando mutuamente, bactéria ajudando fungo, arqueia ajudando fungo, bactéria,
o imo causando um cibo, que depois vai virar um sifo, vocês percebem que o fator de risco é o mesmo? O desequilíbrio do microambiente intestinal que favorece que o ambiente no seu intestino seja favorável para esses bichos não tão bons? E que o problema não é ter um fungo ou ter uma arqueia no seu intestino. O problema é por que esse tipo de micro-organismo está em supercrescimento no seu intestino. E como eles conseguiram, como eles permaneceram. Porque o nosso corpo foi feito por Deus de maneira perfeita para nos proteger disso que estamos vivendo hoje. Desse desequilíbrio total da microbiota do intestino, da microbiota da pele, da microbiota da vagina. Quantas mulheres com candidíase de recorrência, pessoas normais, não tinha nada que justificasse aquilo. Aí tá certo eu falar que esse desequilíbrio todo aqui é só por causa do estresse? Não tá. Tá certo eu achar que eu vou resolver esse desequilíbrio todo aqui com um ciclo de antibiótico? Não tá. Tá certo eu achar que eu vou regular esse desequilíbrio todo aqui só com a dieta? Não tá também. Ainda que a dieta faça parte do tratamento. Assim que o antibiótico faça parte do tratamento. Assim que também eu vou precisar de remédios muitas vezes. Vai fazer parte do meu tratamento. Mas voltando ali para o biofilme, eles criam um ambiente que é desfavorável para as bactérias boas e é favorável para esse tipo de micro-organismo ali da gangue. Aí adianta jogar probiótico? O probiótico vai sobreviver nesse microambiente aqui? Vai você morar lá no baixo da ponte, vê se você vai conseguir sobreviver e ser feliz lá. Gente, eu não tô falando mal das pessoas que estão embaixo da ponte. Eu estou mostrando que é um ambiente desfavorável até para pessoas do bem, que infelizmente estão nessa situação. Mas é a mesma coisa que você tem que pensar lá no seu intestino. Se o seu intestino tá ruim, adianta botar a bactéria boa pra dentro? Não vai resolver. Não vai. Adianta matar todo mundo, eles vão voltar. Entendeu? Então, o nosso tratamento, ele tem que melhorar o ambiente do seu intestino. É isso que vai te levar a uma situação de conseguir controlar esse desequilíbrio da sua microbiota. E para eu controlar isso aqui, eu preciso melhorar os fatores que te levaram a esse processo de adoecimento. Eu preciso entender para você, não é para o seu vizinho, não é para o seu marido, não é para o seu coleguinha de trabalho, é para você. O que é que para você foi um gatilho que te levou a esse processo de adoecimento? E esses gatilhos podem ser múltiplos, nunca é uma coisa só. E é por isso que eu falo que SIBO não é uma infecção. O SIBO é um desequilíbrio sistêmico do seu corpo. Assim como é o imo, assim como é o supercrescimento de fungos, assim como é qualquer tipo de desbiose que você vai me citar aqui, tá? Então eu preciso sim das estratégias de remoção, eu preciso de estratégias para quebrar esse biofilme, que é aquela gangue ali criando um microambiente desfavorável. Eu preciso de estratégias para melhorar a sua digestão e não é tomando prazol, tá? Prazol não vai ajudar, vai piorar. Piora, tá? Eu vejo muitos pacientes usuários crônicos de prazóis e cada vez mais jovens, né? Então começa já lá na infância a dar prazol para uma vida toda, como se isso não fosse ter efeitos não só na sua absorção de nutrientes, mas no microambiente do seu intestino. Porque se você tira o ácido do seu estômago, gente, Deus colocou o ácido no seu estômago porque o ácido tem função no seu estômago. Porque se não tivesse função, a nossa evolução já teria tirado o ácido do estômago de todo mundo. Né? A gente tá querendo forçar um processo evolutivo agora dando prazol para todo mundo. O ácido, ele não só vai servir para digestão, principalmente de proteínas, mas ele também vai servir para te proteger desses micro-organismos que você está ingerindo o tempo todo. Mas que se não tem ácido no estômago, eles estão passando direto lá pro seu intestino.
tá? Então, é muito importante que eu regule o ácido do seu estômago, que eu veja se você é capaz de produzir enzimas digestivas, e amanhã vai sair um post sobre insuficiência do pâncreas. Cada vez mais eu tenho visto pacientes com insuficiência do pâncreas que ficam uma vida e os médicos não pediram um exame de fezes. Um exame de fezes, não pedem. A pessoa fica uma vida inteira passando mal, recebe o rótulo da síndrome do intestino irritável, porque é muito mais fácil para mim ver um paciente cheio de sintomas e falar: isso é intestino irritável, não tenho o que fazer. Viva assim. Infelizmente, você foi premiado com essa doença que não tem cura. Agora aceita que dói menos. Eu sei que tem muitos médicos dedicados ao tratamento de síndrome do intestino irritável. Mas não se trata a síndrome do intestino irritável somente aliviando sintomas. Não se trata nenhuma doença crônica somente aliviando sintomas. Igual a gente vê as pessoas tratando obesidade. Ah, a pessoa tá obesa, eu vou dar um remédio para ela emagrecer, acabou. Aí a pessoa toma um remédio para emagrecer e ela emagrece, e daqui a um ano, se muito, ela tá mais gorda do que ela tava antes. Por quê? Não é o remédio que vai emagrecer, é a mudança de hábitos, de estilo de vida, é a correção dos desequilíbrios que o levaram à obesidade. Entendem isso? Vocês conseguem entender que remédio para emagrecer, ele é importante no tratamento da obesidade, mas que se eu só dou o remédio, o meu paciente, a hora que eu tirar o remédio, ele vai engordar tudo de novo? Vocês entendem que quando a gente trata pressão, eu vou dar um remédio para baixar a pressão. Mas se eu não melhorar o estilo de vida desse meu paciente, ele vai precisar de 5 remédios para baixar a pressão? Vocês entendem que um paciente diabético não é para sair comendo tudo que ele quer e tomando 5 remédios para tratar o diabetes? Vocês entendem que um paciente com depressão não é para ele tomar 5 antidepressivos e continuar vivendo a vida estressante que ele teve a vida toda e que levou ele a esse ponto de depressão? É a mesma coisa para o SIBO. Não adianta eu dar um antibiótico e eu não resolver a causa do problema. E é por isso que vocês ficam aí tomando 1, 2, 3, 4, 5 ciclos de antibiótico. E eu tenho alguns pacientes que precisaram. Mas a maioria é porque não faz o que tem que ser feito. Então, a live de hoje é para trazer para você a consciência de que o SIBO, ele é a pontinha do iceberg. E esse iceberg aqui é você. É o seu estilo de vida e são todas as doenças associadas à desbiose que nós temos documentadas em literatura. Não é coisa de médico integrativo, não é coisa do futuro, é coisa atual. E quem fala que tratar desbiose e estudar sobre estratégias de modulação intestinal ainda são coisas do futuro é uma pessoa que minimamente não sabe abrir o PubMed. Não sabe. Porque se souber, não é possível que a pessoa não consegue em 5 minutos achar milhões de artigos de estratégias que a gente pode fazer para melhorar esta situação. E de milhões de doenças, todas as doenças crônicas, se você pesquisar, elas podem ter relação com desbiose intestinal. Então, quando a gente pensa que a desbiose, ela não é o seu diagnóstico final. Provavelmente você tinha alguma coisa antes que te predispôs a esse estado de desbiose. E que a desbiose, ela vai ter como consequência diversas outras condições do seu corpo. Diversas outras condições que vão afetar o seu sistema nervoso central. Olha a epidemia que a gente vive de TDAH, gente. Quantos de vocês... Olha para trás e vê se a gente tinha esse tanto de pessoas com diagnóstico de TDAH quanto a gente tem hoje. É só a desbiose? Não. Mas o estilo de vida impacta nas duas doenças. Olha o tanto de pessoas com depressão, com ansiedade, crianças usando cada vez mais precocemente o uso de antidepressivos. Olha o tanto de pessoas com neoplasias, câncer em idades jovens que a gente não via antes, mas que agora a gente vê.
Olha o tanto de pessoas que a gente vê desenvolvendo diabetes, pressão alta, obesidade, em fases da vida que a pessoa ainda é muito produtiva, que a pessoa devia estar bem de saúde. E a base de tudo isso, na maioria das vezes, é o seu estilo de vida. E o seu estilo de vida impacta diretamente no perfil de microbiota que você tem. E as medicações que você usa para tratar essas doenças muitas vezes não vão ajudar a tratar a sua disbiose. E aí é eita atrás de eita, porque a pessoa começa com um antidepressivo ou com um remedinho para o estômago. Daqui a pouco ela já tá com problema no intestino, aí daqui a pouco ela já tá com deficiência de vitaminas, aí daqui a pouco ela já tá com transtorno de déficit de atenção. Aí daqui a pouco ela já começa a tomar antidepressivo. Aí daqui a pouco ela já tem problema na tireoide. Aí daqui a pouco, cara, olha pra base. Para de tratar sintoma. Tratar sintoma não resolve. E eu não tô falando que é fácil fazer isso aqui, mas você como paciente precisa ter essa consciência de que a sua vida importa. A sua vida do presente e do passado. Como foi a sua infância? Como foi a sua alimentação ao longo da vida? Como foram os medicamentos que você usou? Antibióticos, vacinas, infecções, tudo isso importa. Então, o meu recado para você que tem ou já teve o diagnóstico de SIBO. O SIBO hoje é uma epidemia. O IMO também, tá? Quando eu falo de SIBO, eu tô falando de SIBO e IMO, eu tô falando de disbiose, tá? A gente vive uma epidemia de disbiose intestinal. E essa epidemia é resultado de tantas coisas que afetam a nossa alimentação e o nosso estilo de vida. Mas sabendo disso, nós, pessoas conscientes, precisamos prevenir que isso não nos aconteça ou que isso não volte. Porque se a gente simplesmente viver a nossa vida no intuitivo, igual todo mundo está fazendo, a gente já sabe o destino final. E esses dias eu postei um artigo falando sobre a associação de desequilíbrio do arqueoma, que são o desequilíbrio das arqueias, que são as produtoras de metano no seu intestino, e o câncer de cólon, que é o câncer de intestino. Isso vai te trazer consequências se você não cuidar. E você precisa querer olhar para isso, porque é uma decisão. É uma decisão. E eu entendo que nem todo mundo está preparado para essa conversa. Mas o meu papel como profissional de saúde é te alertar. É te alertar que há luz no fim do túnel. E que há sim tratamento. Mas que você é o personagem principal do nosso tratamento. E eu adoraria estar ao seu lado para te ajudar nessa travessia. Nesse processo de autoaprendizado, nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de fazer o melhor que você pode nas condições que você está. Porque nem sempre a gente tem as condições perfeitas. Eu vejo a minha vida e em diversos momentos eu não tinha opção. Hoje eu criei a minha opção. Hoje, a minha prioridade número 1 é Deus. A número 2 é a minha saúde. E a número 3 é a saúde da minha família. Porque não adianta eu colocar nem a saúde da minha família na frente da minha, porque nós mulheres fazemos isso, porque essa conta vai chegar e aí eu não vou estar saudável para cuidar dos meus. É muito importante que você faça essa autorreflexão e que você veja o que você precisa mudar, ainda que essa mudança não vai acontecer do dia para a noite. Muitas vezes a gente está num emprego muito estressante, num ambiente que é impossível que as pessoas tenham saúde. Eu já trabalhei em ambiente corporativo. Eu fui coordenadora de mais de 50 médicos numa empresa de plano de saúde que a gente, além de ter que cuidar dos pacientes, a gente tinha que controlar custo. E eu tinha que me responsabilizar por um médico que estava lá na frente atendendo sei lá quantos pacientes por hora.
Isso me trazia muito estresse, porque não é nessa medicina que eu acredito. E eu saí. Foi do dia para a noite? Não, eu tive que me preparar emocionalmente, economicamente, para conseguir estar em outra situação. Mas eu fiz. Quantas vezes a gente se coloca nesse lugar de eu não tenho opção, eu não tenho outra oportunidade, eu não tenho o que fazer. Esse mês, inclusive, a minha funcionária da minha casa, que nós amamos, que a gente fazia tudo, queria que ela estivesse aqui sempre, ela resolveu se mudar para o interior de Minas com a família dela. E, cara, fiquei muito triste dela sair daqui. Mas imagina, é o que ela me falou, Lívia, aqui em São Paulo eu moro num lugar muito perigoso, o meu filho está crescendo, sofrendo essas influências. E aí eu vou pra lá, talvez eu vá ganhar menos, mas eu vou ter mais segurança pra minha família. E cara, super apoiei, tá certo. Às vezes a gente precisa tomar essas decisões difíceis na nossa vida. E quantas vezes eu falo aqui pra vocês que eu, tô estressada por causa do trânsito. Viver em cidades grandes é muito estressante e isso prejudica muito a sua microbiota. Mas sair de São Paulo não é uma opção hoje. Quem sabe um dia, se preparem que a doutora Lívia vai virar internacional. Tô brincando. Não tem expectativa de sair, até porque eu entendo que aqui é um lugar bom, inclusive para minha família e para os meus filhos. Mas dentro das limitações de São Paulo, eu preciso ter ilhas de estabilidade, ter momentos de lazer e de descanso, poder dentro da minha rotina corrida fazer a minha atividade física, organizar as minhas refeições, levar a minha marmita que muitas vezes eu preparo à noite. E a minha vida é tão corrida quanto a sua. Então, se você está numa situação muito difícil, aguenta firme, mas se prepare e crie condições melhores para você. Porque você é capaz de sair dessa situação, tá bom? Um beijo, muito obrigada a todo mundo que ficou aqui até o final da live. Hoje a live foi um pouquinho mais tarde, porque é a vida acontecendo, a correria do dia a dia, mas eu queria falar isso para vocês. Não se contentem em aliviar sintomas. Identifiquem a causa da desbiose de vocês. Essa é a principal dica de hoje. E entendam que o tratamento, ele não vai ser só com antibiótico e que a gente vai ter que cuidar do todo. E esse todo é você. Um abraço.